Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uns exemplos de plantas. Talvez seja o problema de muita gente que às vezes fala comigo que as plantas não estão desenvolvendo. Às vezes o problema é esse que eu vou mostrar para vocês hoje. Vou mostrar alguns exemplos aqui, como que a falta de água, gente, faz com que a planta não desenvolva. Isso precisa ser bem observado, porque nem sempre é o fato de regar todo dia é que vai resolver esse problema. Eu vou mostrar para vocês as minhas plantas, as suculentas nas cascas dos ovos, começando aqui por essa Peperoma depeana, que está aqui na casca do ovo, e vou mostrar o exemplo de o que não deu certo por falta de umidade. Vocês podem perceber que essa jadeíta aqui na casca do ovo, ela está bem desenvolvida, apesar da planta ser pequena, né? Claro, não tem como ela ficar com as rosetas enormes aqui na casquinha do ovo. Mas vocês conseguem perceber que ela está bem desenvolvida, ela está saudável, ela não está com nenhum problema, ela não está com desidratação. E agora eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu ganhei, olha. Esse ovo de cerâmica. Beijo, Clotilde. A Clotilde me deu 4 ovos desses, gente. Eu fiquei muito feliz. Falei assim, agora vai ser... Vou fazer um arranjinho aqui que não vai durar muito tempo. Só que eu plantei e não desenvolveu. Então, eu fui a planta que gosta de água, então deixa eu trocar. Troquei, gente, para várias. Isso aqui já tá na terceira, essa Lovely Rose aqui. Já tá na terceira. E nenhuma planta que eu plantei deu certo. Aqui eu tenho jadeíta. Pensei, jadeíta gosta de recipiente pequeno, então plantei jadeíta aqui, ó. Tá aqui, gente, há muito tempo. Ela não morre, mas também não vive. E aí é que eu fui perceber, porque a cerâmica, embora o espaço desse ovo de cerâmica tenha o mesmo espaço do ovo aqui da jadeíta, ele pega toda a água, mesmo regando todos os dias, ele retira a água que iria para a planta, a cerâmica, ela absorve ela. E nesse caso, não é pelo fato de ser um recipiente pequeno, porque quando as suculentas são pequenas, elas precisam olhar a profundidade. É a mesma coisa de um ovo, ou talvez até maior, porque ele é maior do que um ovo. Embora ele é mais grossinho a casca, assim, ó, do que a casca do ovo, ele tem a mesma profundidade, então ele cabe até um pouquinho mais de substrato do que um ovo. Mas a questão é essa, a cerâmica absorve toda a água, porque ela não é impermeabilizada. Se tivesse sido impermeabilizada, aí sim, ele ficaria como um vasinho normal, né? Mas assim, sem impermeabilizar. Eu coloco ele na água, gente, eu percebo na hora que ele já seca todo. E como eu ia dizendo, as suculentas pequenas, elas precisam de um vasinho pequeno, um recipiente pequeno, justamente por isso, porque a umidade, ela fica mais no fundo ali do vaso. Então, se a suculenta não tem uma raiz que alcança aquela umidade, ela vai secar muito mais rápido e com isso ela não desenvolve. E nas cascas dos ovos, as suculentas desenvolvem muito rápido. Eu tô mostrando as plantas aqui para vocês, nas cascas, eu não coloco plantas grandes. Eu coloco aquelas mudinhas que acabaram de perder a folha, né? Que geralmente a planta brota ali na folhinha. E aí algumas perde rapidinho e fica aquelas rosetinhas bem pequenininhas, que é o caso aqui dessas loves que eu coloquei. Era bem pequenininha mesmo. E aí elas vão desenvolvendo. Então, por isso que eu consigo colocar muitas dentro da casca. Gente, olha essa fantôme. Tem que parar aqui para mostrar a fantôme, porque ela tá muito bonita. Aqui no vídeo ela não tá tão parecendo tão bonita, mas ela tá muito bonita aqui nessa... É uma garrafa PET, uma taça. E ela tá com a cor assim, ela tá bem cheia de pruína. Voltando, né, para os minúsculos aqui. Aqui eu tenho uma crassula, eu não sei a identificação dessa crassula, já soube, mas agora eu já esqueci. Eu só fiquei com essa, da casca dos ovos. É uma crassula que precisa de bastante umidade, então as minhas do vaso eu acabei perdendo, porque não dei conta, assim, de regar sempre. Olha, uma Dark Vader aqui no ovo também, ó, bem desenvolvida, era budinhas bem pequenininha. Aqui tem uma híbrida de pálida, que tá também, era bem pequenininha. Então, aproveitar que quero mandar um abraço aí pra Vânia Oliveira, eu acho que foi ela mesma que falou
que ela tá conseguindo salvar muitas mudinhas assim também, né? Depois que ela me viu falando sobre esse assunto. Mas é uma questão que serve, gente, para nós que cultivamos suculentas assim amadoramente, né? Não sei se essa palavra existe, mas a gente que não tem uma estufa, que não tem um laboratório aí de produção para fazer os do berçário, que não temos um berçário coberto aí, né, para desenvolver as mudinhas, não temos estufa, então eu falo, a gente coloca, deixa as folhinhas pelos vasos, e aí quando elas perdem as folhas, né, porque chega um tempo que a folha seca, e aí aquela mudinha fica lá sobre o vaso. Se a gente não resgatar e não plantar em um outro lugar, ela acaba morrendo, nem sempre elas se desenvolvem, porque um vaso grande a gente vai regar menos. E quando a gente pega elas e coloca assim nas cascas dos ovos que são pequenas, ela desenvolve bem rápido, até porque a gente percebe mais elas e a gente cuida mais. Aí na questão da rega. Eu já falei, ó, essa querência aqui, gente, ela já foi bem bonita. Isso aqui é só os toquinhos. Eu tirei a planta daqui, que cresceu muito. Aí ficou os toquinhos, deixei, ó, e tá brotando novamente. Aqui tem um sedum linear variegata. Esse sedum aqui comigo não vai bem em vaso. E olha ele aqui na casca como que ele tá bonito. Por quê? Porque aqui na casca ele pega mais umidade, a raiz dele atinge até o fundo da casca e onde tem mais umidade. Aqui tem um sedum bronze também, que fica muito bonito aqui. Mas eu deixo essas plantas sem regar? Não, gente, eu rego essas plantas todos os dias. As casquinhas eu rego todos os dias. Como eu falei, eu pego um borrifador de 2 litros e consigo regar todas elas. E aí eu economizo água e eu cuido das minhas mudinhas. Se elas estivessem sobre os vasos, eu teria que molhar as plantas. E eu não vou molhar minhas plantas todos os dias, né? Os vasos grandes. Então, é por isso quando eu digo que eu salvo elas nas cascas, é por isso, porque aí eu tenho um cuidado especial. Mas você que tem aí um berçário também, você vai assistir, é, né, para ficar atento aí, tudo também dá certo. Mas eu tô falando de pouca coisa, de uma folhinha aqui, ou folhinha ali que brotou e você quer, ou então você tem uma pequena mudinha ali que não tá desenvolvendo. Aí, nesse caso, as cascas de ovos, gente, são tudo para poder você salvar aí sua planta. As pessoas falaram para mim assim, será que é porque a casca do ovo ela solta um adubo? Não, gente. O adubo da casca do ovo, no caso, é o cálcio. Mas ele não sai assim na planta, só o fato de utilizar a casca não. Para ele só passar para a planta, você tem que moer, bater no liquidificador, fazer aquele pozinho, colocar no substrato, ou então ferver a casca, regar as plantas com aquela água que você ferve, aí sim passa cálcio. Mas dessa forma aqui, ó, não vai passar, pode até passar, mas muito pouca coisa mesmo. Então não vai fazer mal e também não vai fazer bem só por esse fato. O bem aqui, como eu disse, é a questão da umidade. Então a casca de ovo, ela não puxa, ela não retira a umidade. Eu reguei o substrato, ele vai ficar no tempo certo. E eu acho que ele até impede que o substrato seque. Então, ele tem uma película, né? Como você sabe, o ovo tem uma película. E eu acho que ele impede o substrato de secar rápido. Então, esse aqui funciona muito bem comigo, porque eu moro em Belo Horizonte, a região aqui que eu moro é bem quente, a umidade relativa do ar é bem baixa, principalmente nessa época de inverno, as plantas secam muito. Nessa época, eu costumo regar, às vezes eu rego uma vez por semana, como eu já falei, né, de mangueira, mas as plantas mais frágeis eu tô sempre regando dia sim, dia não. Como eu disse, a casca do ovo até todo dia, às vezes, né? Apesar de reter água, mas retém para o desenvolvimento, suficiente para o desenvolvimento da planta. Não é que retém água e fica muito tempo sem secar, não. Não, ela seca bem rápido. E como aconteceu no ovinho de cerâmica, né, já foi diferente. Então, eu vou deixar para plantar neles quando chegar o período chuvoso, porque aí eu posso plantar e deixar ele na chuva. E, apesar que esses aqui também eu deixo, ó, tem cacto mandacaru. Esses aqui também ficam na chuva, na época do verão. E as plantas também ficam salvas porque tá lá o tempo todo chovendo. Mas aí
à medida que a chuva para, já seca. Esse aqui com crassula fusca, ele caiu, gente, mas mesmo assim, olha, depois de um tempo, ele enraiza tanto que fica uma bolinha, fica parecendo um coquedama. Mesmo ele tendo caído e quebrado a casca, não saiu o substrato. Olha aqui, tem uma milária também que tá na casca. Eu já falei né? Já tem playlist aqui com suculento nas cascas dos ovos, que eu falo sempre da vantagem, né? De plantar elas assim. Mas hoje eu tô trazendo esse vídeo mesmo só para vocês perceberem como que a umidade faz bem para as plantas. E tem muita gente que ainda hoje tem medo de regar. Eu estou falando porque eu participei de uma feirinha e eu levei algumas suculentas naqueles vasinhos fofos que eu faço, né, de carinha de boneca. E aí teve um senhor lá que comprou. E ele foi e falou assim: é só colocar lá e deixar, né? Não precisa cuidar, não. Eu falei assim: sim, precisa cuidar, precisa regar. E ele ficou abismado porque ele achou que ninguém regava suculenta. Eu falei: não rega suculentas de plástico. Mas olha isso aqui que linda essa Chris Ray. As suculentas são ser vivo, gente, tudo precisa de água. E ele não nem imaginava que elas precisavam. Eu falei: mas todo mundo fala que ela é do deserto, que não precisa regar. É claro, né, ele não tinha conhecimento, mas assim, embora seja planta do deserto, no deserto também chove. Às vezes não chove, as plantas ficam, elas se adaptam, mas eu não sei se todos vocês já viram as suculentas do habitat natural delas, elas não são bonitas, elas são vivas, elas permanecem vivas, mas provavelmente elas só ficarão bonitas o dia que ela recebe uma quantidade de chuva, né, para regar, ficar bem regada. A água da chuva, além do nitrogênio, ela tem um fator ainda que ela rega sem dó, né? A gente, quando tá regando de mangueira, a gente fica, principalmente no meu caso, né, que eu não posso gastar tanta água porque é água encanada e é muito caro, então a gente fica ali controlando. E a chuva não, a chuva molha, molha para valer, mesmo que seja só um dia, então as plantas ficam bem regadas. E por isso elas desenvolvem bastante, ela dá aquele boom, né? Ela dá ela explode no crescimento quando toma uma chuva. Aqui as minhas estão, acho que uns 4 meses sem ver uma chuva. E aí, quando uma planta é bem regada, ela vai aguentar muito mais tempo sem rega. Por exemplo, se chove uma vez por mês, já é o suficiente para dar uma reforçada na rega e a pessoa pode ficar muito tempo sem regar, porque a água da chuva, quando é boa chuva, quando não é só a neblina, ela rega bem regado mesmo, então por isso que ela faz mais efeito. E a rega que a gente faz de mangueira, às vezes a gente pensa que tá regando tudo, mas às vezes tá regando só por cima, a água tá vazando, mas tá passando em algum poros ali do substrato e tá ficando parte sem regar, então é por isso que ele acaba secando mais rápido. Aí ainda tem a questão de tipo de vaso, a questão de substrato, dependendo do substrato ele vai secar mais rápido ou vai demorar a secar mais, dependendo do vaso também, né, vai secar mais ou menos. Eu uso muito vaso essa gante aqui, ela tá plantada no vaso de plástico, gente, porque como eu sei que ela precisa de muita umidade para desenvolver, então eu já coloquei ela numa cuia de plástico. Eu não quis plantar ela na bacia de cimento por causa disso, porque na bacia de cimento seca mais rápido. Mas eu uso bastante, eu uso bacia de cimento, porém o meu substrato ele não é aquele substrato que é muito airado, é um substrato que tem terra, né? Inclusive eu pego terra na mata, nem sempre eu misturo alguma coisa, às vezes eu misturo isopor, às vezes eu misturo a casca de ovo, misturo um pouco de torta de mamão. Olha esse Little Jink, gente, já passei com ele por vários vasos e ele tava só definhando, olha agora, na casca do ovo. Aí eu vou deixar desenvolver bastante aqui para depois passar para um vaso. E aí, o meu substrato, ele tem terra, né? Então, o substrato que tem terra, ele tem mais umidade. E mesmo assim, gente, eu uso as bacias de cimento. Às vezes eu passo por dentro eu passo uma resina que já impermeabiliza. Às vezes eu pinto por dentro, que também já ajuda a impermeabilizar. E às vezes, dependendo, quando é o vaso mais novo, eu coloco filme de PVC, que é aquele plástico, né, que a gente usa na cozinha.
Nem dá para aparecer, porque ele é bem transparente, mas a maioria das minhas bacias são forradas com filme de PVC. E ele não apodrece, gente. Ele passa anos e anos aqui. Quando eu tirar, já ele tá perfeito ainda. À medida que a gente vai vendo o comportamento das plantas, a gente já vai bolando os truques, né? E já resolvendo os problemas. Ó, gente, meu sempervivo calcário, eu cortei toda a raiz dele, né? Não sei se alguém lembra que ele tava sem cor. Aí, olha como que já tem enraizado. Aí eu cortei as raízes, ele tinha nematóide. E agora eu plantei ele aqui, ó. Ele já tá voltando com a cor dele, que é a parte que eu mais gosto, que essas pontinhas vermelhinhas. Esse sempervivo, ele necessita de um pouco de pedra, então eu quebrei uma pedra com uma marretinha e coloquei junto com o substrato. Aqui mais uma casquinha de oro lotada de mudinhas pequenas. Ah, gente, antes que vocês me perguntam sobre esta planta, essa cascatinha que vocês estão vendo ó, lá no fundo, é uma McDougall que tinha aqui, ela é uma bacia de cimento, aí eu cortei, podei toda e coloquei na embalagem acho que foi de amaciante, ela é uma embalagem azul de plástico, daquele tipo cascata, né, que eu já mostrei aqui no canal, como que eu faço com as embalagens. E olha só como que ficou lindo, gente. Ela, na época do inverno, né, agora ela ficaria bem vermelha, mas a gente aqui não temos frio, no máximo 19 graus, mas não esfriou. Essa Letícia aqui, olha como que ela tá. Ela fica quando ela está com falta de água. Olha, ela fica com as folhas finas e as folhas formam tipo uma colherzinha. É bonito, né? Só que perde aquele brilho, porque a Letícia tem um brilho como se fosse planta de plástico. E aí, quando ela tá com falta de água, ela perde o brilho. Mas fica com formato bem bonito também. Essa bacia aqui, ó, eu podei, né? Porque ela tava bem grande. E aí logo ela vai perder o estresse porque ela vai enraizar e aí pega substrato novo, né? Então acaba que ela perde a coloração. Meu diamante também, isso aqui é bem antigo que tá aqui. E ele já tá bem grandão. A Echeveria McDougall não é assim indicada para fazer esse tipo de arranjos, não, porque é uma planta que forma arvoreta, então ela cresce o caule rapidinho. É assim como as Love, a Love também cresce o caule rapidinho, mas dura uns 4 meses e aí depois eu podo novamente, né? O importante é ficar bonito. Gente, falar em salvamento com a casca do ovo, esse aqui, ó, é pós-graduação. Essa plantinha que tá aqui dentro é uma Orostax malacophylla variegata, que a Jana trouxe para mim há uns 8 meses atrás. E ela entrou em dormência e como ela tava só uma rosetinha, gente, ela tinha outras, as outras foi diminuindo até acabou, né? Ainda floriu. E aí, para acordar ela da dormência, porque eu vi que eu ia perder, aí eu fiz isso. Fiz uma estofinha. Essa aqui é uma Pink Trumpet, que deu uma mudinha, ó. Olha como já tá desenvolvendo. E aqui é uma Suyon. Essa planta também eu pensei. Eu achei que até que eu tinha perdido ela. Ela no verão, eu perdi todo o meu vaso. E aí sobrou umas coisicas assim que eu achei que nem ia sobreviver. E olha ela aí, gente, ressurgindo da cinza. Essas rosetinhas. A Suyon é assim mesmo. A Suyon é bem pequenininha, as rosetinhas. Ela forma uma colônia. Mas aqui, olha, ela tá firme e forte. Ah, esse aqui é uma rosinha do sol também, que está na casca do ovo. A rosinha do sol é uma planta que exige bastante umidade aqui. E ela tá indo bem aqui, gente. Tem muito tempo que eu tenho ela aqui nessa casquinha. E ela, até agora, ela ainda não secou. Geralmente ela vai secando, né, as folhas. Aí todo canto, todo vaso tem uma casquinha. Aqui os cacos que eu fiz por semente, né, que é o mandacaru. A quantidade que eu coloquei aqui nesse ovo. Depois, quando ele tiver mais desenvolvido, aí eu passo ele para os vasinhos. Mas por enquanto ele vai ficar aqui para até ele ficar um pouquinho mais forte. Eu coloquei ele aqui, ele tinha acabado de sair da semente. Hoje eu não tô. Gente, hoje eu não tenho mais espaço nem para colocar todo vaso eu coloco um ovinho. Mas ultimamente não tá tendo espaço nem para colocar uma casca de ovos assim, porque eu perdi a bancada que era de sol e ficou de sombra, então eu tive que aglomerar todas as minhas suculentas no local aqui de sol.
E aí não tá tendo espaço nem para um ovinho, nem para salvar o mudinho no ovo. Mas, né, se o sol voltar depois, aí eu já vou conseguir voltar com elas mais livre. Ai, gente, tem que mostrar para vocês de novo essas florzinhas aqui, porque eu tô encantada, eu tô achando muito bonita essa flor da Calanco de Lagoinhas, tá maravilhosa. Eu mostrei no último vídeo e ela ainda continua linda. Ah, olha essa Orostax japônica, tá acordando já. Não é nem, ainda nem passou o inverno e ela já tá acordando. Perceba que já tá saindo as brotações dela aqui, ó. Coloquei ela no ovo, ela tá acordando. Olha outro efeito aqui da umidade, gente. Essa crassula, ó, verdinha. Aí ela tem ela aqui, ó, com menos água, ela fica mais fininha. E aonde tem mais umidade, ela fica mais verdinha e mais grossinha. E eu achei bem bonita ela assim. Porque aqui fica mais umidade, porque tem uma sombra aqui dessa calanque. E ela fica na garrafa PET, né? Tem mais umidade. Aqui tem mais a japônica, que também já tá ela está em dormência. Quero ver depois que ela acordar, o que ela vai fazer nessa casquinha aqui. Mas foi onde eu consegui salvar. Ó, o espetaculoso entrou na área. A gente, pessoal, tá falando, perguntando se o Peter Liu tem a doença de pele, né? Doença não, ele virou canibal, gente. Ele tá comendo a própria pata, mas é porque ele rala ela debaixo do carro e depois aí ele fica comendo, ele não deixa ela cicatrizar. Eu retirei esse cone, mas em 1 minuto ele já tava sangrando de novo. Ele entrou debaixo do carro por causa dos fogos. E aí ralou, e aí ele começou a comer a pata novamente. Aí eu fui e coloquei de volta, né? Peter Liu. Cachorro abaju. Agora você cachorro abaju, porque você é sem noção demais, moleque. Olha aí, gente, já tá cicatrizado, mas eu vou deixar agora sair pelo para tirar esse cone dele. E aproveitando aqui esse olhar do Peter Liu maravilhoso, vou aproveitar aqui para agradecer as meninas aí que colaboraram no último vídeo com Valeu. A Andréia Mara aqui com o verdinho. Beijos, Andréia. Muito obrigada pelo carinho. Que Deus te retribua com muitas bênçãos. E a Kátia Crisarfulli, muito obrigada, Kátia. Grande beijo. Que Deus te retribua com muitas bênçãos. E a Margarida Dutra. Beijos, Margarida. Muito obrigada pelo carinho. Que Deus te retribui com muitas bênçãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.